Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Então, muito bem-vindos ao À Conversa Com. Hoje estamos com o Paulo Oliveira e o Paulo vai já apresentar-se, dizer quem é e todas essas coisas, sendo que eu quero-vos dizer porque é que convidei o Paulo para esta conversa. O Paulo conheci-o quando há já alguns anos largo, não sei exatamente há quantos, mas aí há 12, pelo menos, talvez, 12, ou mais, talvez. 12, qualquer coisa assim, e eu fiz um dos cursos que o Paulo ministra, facilita, de stand-up comedy, e eu sempre fui um grande fã de comédia, adoro humor, adoro rir-me, e estava muito interessado naquele curso em perceber os meandros, não é? Perceber a mecânica por trás daquilo, e foi de facto um curso muito interessante. Desde aí eu e o Paulo continuamos a falar e a conversar e a vermos várias coisas e já fez os espetáculos dele e etc. E portanto é uma pessoa que eu acho que tem muito a ensinar-nos sobre como é que ele consegue pegar nisto da comédia e não ser só, eu ponho aqui só entre aspas, um comediante, obviamente que só isso já é um trabalho incrível, mas não ser só um comediante, mas levar esta comédia a muitos outros níveis e, portanto, acho que vai ser aqui uma conversa muito interessante. Obrigado, Paulo, por teres aceito aqui este convite. Obrigado eu também pelo convite. E levar a comédia de nível é sempre um risco, não é? Porque o caminho normalmente é ao contrário. Exatamente. Pelo menos é a noção que as pessoas têm. Sim, e quando baixa o nível só o interesse, não? Eventualmente. Ou não. Às vezes baixa o nível e tu só baixa o nível. Só baixa o nível, faz parte. Então, tenho 53 anos, fui militar durante 22, estive nos Paraquedistas, estive na Bósnia, estive em Timor. Eu estive lá há 22 anos, eu acho que nos primeiros 5 anos sofri aquele condicionamento militar, né, que faz parte do processo. Certo. Mas a partir daí, portanto, comecei a ter um part-time, que é um bocado aquilo que me move, é a minha paixão, não é? Portanto, porque a paixão é uma palavra que está se calhar demasiado gasta nos dias que correm. E comecei a trabalhar em humor. Eu já escrevia, em 2003 estive a trabalhar no Cabaré da Coxa como guionista e a partir dali comecei a fazer stand-up comedy em 2003, em 2009 criei o curso de stand-up comedy, em 2010 comecei a trabalhar para empresas, a levar o humor como ferramenta de liderança, gestão de pessoas, etc. Para empresas, porque ao longo do meu processo acabei por aprender como funcionava o humor por dentro e como se consegue transmitir isso de uma forma individualizada a várias pessoas para tu, Ricardo, ou o Zé Manel, se calhar está algum Zé Manel lá em casa, Zé Manel, como o próprio Zé Manel consegue fazer humor e fazer as piadas dele, digamos assim, porque há aqui duas questões, só para arrancarmos aqui com a conversa. Uma coisa é fazer piadas, é a mecânica do processo, isso qualquer pessoa consegue aprender. Outra coisa é fazer as piadas que tu vais fazer com que resultem. Aí é diferente, aí há outro tipo de trabalho, não é só a parte mecânica de construção de piada, das piadas, mas é a parte de entrega genuína e verdadeira, e isso aí tem que muitas das vezes, a nível de humor, tem que se extirpar das pessoas, ou estripar. Acho que há os dois. Nesta coisa do humor, isto é uma daquelas que eu ouço muitas vezes a expressão do tem jeito, não é? Este tipo tem jeito para vendas, tem jeito para falar em público, tem jeito para isto. E sobre o humor, isto é uma daquelas em que há muito esta ideia do o tipo tem jeito tem jeito para dizer anedotas, tem jeito para contar piadas, tem jeito para isto. É mesmo possível, ou seja, tu já há pouco estávamos a falar, estás na edição número 101, vai começar a 102. Vai começar a 102, não é? Ou seja, tiveste mais de 1000 alunos. Mais de 1000 alunos. Ao fim deste tempo todo, tu já tens aqui uma pool de pessoas que te dá uma ideia de é possível ensinar alguém a ser humorista ou de facto tu só pegas em pessoas que têm jeito e lhe dás um twist? Como é que tu vês este processo? Ok, começando pela última parte da pergunta, eu não pego ninguém. Estou aqui tranquilo, quero que me deixem em paz acima de tudo, quero estar sozinho, estou a brincar. Isso é um dos mitos do humor. Aquela pessoa nasceu com piada, tem um dom. Não há dons, nem há jeitos. Um jeito pode ser um momento, não é? Mas nem há dons. Claro que
se estivermos a falar de alguém que tenha tido uma bagagem, um historial que lhe permitiu, a nível de conhecimentos adquiridos e de experiência adquirida, usar melhor o humor, o Ricardo Araújo Pereira, entre outros. Essas pessoas aí utilizam o humor de uma forma mais operacional, mais eficaz. Sim. Agora, qualquer pessoa, agora eu posso parecer arrogante, mas não o sou, eu consigo colocar qualquer pessoa em palco a fazer humor e a resultar perante um público. Ponto. Certo. O que é preciso para essa pessoa fazer isso? É preciso coragem. Só não. Coragem e trabalho. Certo. Com coragem e trabalho, e são coisas que são duras, a coragem e o trabalho são extremamente duras, né? De aprender, e também se aprendem, com coragem e trabalho e com verdade, genuinidade, sim, qualquer pessoa se pode tornar eficaz a fazer humor. Não é qualquer pessoa que vai encher coliseus, mas qualquer pessoa consegue perceber como funciona e como aplicá-lo no dia-a-dia. Portanto, e o humor, resumindo as coisas de uma forma muito básica, o humor é um superpoder. A partir do momento em que eu te consigo fazer rir, o teu cérebro bombardeia e tem uma data de hormonas e tu sentes-te bem, e se te sentes bem e fui eu o causador, tu gostas mais de mim, eu consigo mais coisas de ti. Portanto, pode a matemática aqui básica. Agora, há surpresas, né? Há aquelas pessoas que em 1000 alunos no curso de stand-up comedy, portanto já vi de tudo, há para aí 3% malucos, portanto é a média. Só. Devia ser mais. Eles são todos malucos, né? Já são todos loucos, né? Sim. Mas portanto, são todos loucos, mas há 3% malucos, esse aí é mais complicado. Agora, já vi situações de alunos que na primeira aula, segunda aula, portanto, aparentemente estão fechados lá e não reagem, e no palco funcionam bem, muito bem. Também já vi situações de alunos que durante as aulas abrem a boca e toda a gente ri, e depois em palco a coisa não funciona tão bem. Portanto, não é uma ciência exata essa parte. Sim. Tem a ver com a coragem, com a vontade de se expor, porque o humor acaba por... Aliás, quando nós falamos no dia-a-dia, estamos a dizer quem somos, independentemente daquilo que digamos. No humor vai um bocadinho lá mais profundo, não é? E depende da coragem que as pessoas tenham de trabalhar a informação que têm dentro para passar para fora. Ok. E o que é que tu achas que é mais difícil? Ou seja, como tu estavas a dizer, há muitas formas de humor, aliás, muitas formas de exprimir humor, em vários cenários diferentes. Não é? Há o stand-up comic, não é? O tipo que está ali naquela vertente mais americana da coisa, contar uma história em que a história tem piada. Há aquele tipo de stand-up comedy mais de one-liners, não é? Eu estou aqui a mandar umas piadas, não é? Portanto, são quase piadas telegráficas umas a seguir às outras, e portanto não há propriamente uma grande ligação, não há aquele esforço de ligar uma história com a outra, de criar um arco, não quer dizer que seja mais fácil. Sim. Só não existe esse esforço. É mais difícil. Às vezes até pode ser mais difícil. Tens o contador de anedotas e, portanto, aquilo que ele está a contar não é propriamente uma história, ele está a interpretar a anedota, não é? O expoente máximo dos máximos é o Fernando Rocha, não é? Que é como o verdadeiro intérprete de todas aquelas personagens nas anedotas. Depois tens aquilo que estavas a dizer, não é? Que é o tipo que abre a boca numa formação, numa reunião, numa coisa que toda a gente se ri. Tens o tipo que utiliza o humor num cenário profissional de vendas para mandar uma piada para relaxar o cliente, para isto, para aquilo, para não sei o quê. O que é que tu achas que é mais difícil as pessoas fazerem? É dizerem assim, eu vou trabalhar para ter um set de X minutos para apresentar num clube de comédia, seja de que forma for, ou é todos os dias eu vou ver o engraçado nas situações e ser o tipo engraçado? O que é mais difícil? Sim, o que é que tu achas que é mais difícil para as pessoas fazerem? São duas situações diferentes. Se alguém apontar para palco e queira preparar algo para ir para palco, então aí tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar bastante, tem que trabalhar diariamente no cérebro, no mínimo, e tem que trabalhar com muita regularidade, idealmente uma data de dias por semana, a escrever, a tomar notas, a apontar as ideias. E depois tem que ir testá-las. Acima de tudo, o humor aliás, duas coisas.
O Zé Manel, que está lá em casa, está orgulhoso, estamos a falar dele, se calhar nos vai mandar uma mensagem. Aliás, está a mandar agora. Exatamente, e não gostei nada da vossa conversa, deixem-me em paz. O humor, há quem diga, e tal, ele criou uma piada, ninguém cria nada, okay? Na minha opinião, que é o humorista, quer seja num contexto de alguém que prepara um texto para ir para o palco e que testa as piadas, etc., quer seja alguém que no dia-a-dia vai testando o humor, vai experimentando e percebendo quais é que são as dinâmicas e as mecânicas e quais é que pode replicar. Certo. Depois de aprenderes, podes replicar. Certo. Pode mudar o contexto, mas a mecânica está lá. Não são criadores de humor, são descobridores de humor. Certo. E um humorista ou alguém que usa o humor ou um comediante é só alguém que olha para o cenário que está à frente e faz sopra e afasta o nevoeiro e começa a ver pontos que nunca foram ligados daquela forma e liga-os. Portanto, um humorista ou um comediante ou alguém que queira desenvolver o sentido do humor tem que se livrar do ego, que é um drama. É bom, o ego é bom, está bem, mas o ego cega-nos de alguma forma. Tem que se livrar do ego e ir para palco ou para o palco da vida. Isso vai parecer a escola da vida, né? Que eu vou ser no meu Facebook. Ir para a vida e não ficar incomodado. Essa é que é uma das grandes dificuldades de quem trabalha em humor, ou quem começa a trabalhar em humor. Eu tenho visto isto nos cursos. E não ficar incomodado por não resultar. Porque tu tens que experimentar 10 vezes, 15 vezes para ter um acerto. Salvo seja, né? Pode não ser esta a média. E não podes ficar desiludido. O ego não pode dizer, tal, não sei o quê, não pode lixar. A partir do momento em que tu te apaixones, não pelo resultado, mas sim pelo processo, corra bem ou corra mal, está tudo bem. E eu treinei em mim essa mentalidade. Corra bem ou corra mal, não me chateio, nem me vou chatear após. Porquê? Porque não vale a pena. É a vida a andar. Posso trabalhar, esforçar o mais possível. Se correr mal, já está feito. Portanto, qual é que é o problema? Portanto, não vou chorar por causa disso. Aliás, por norma até rir a seguir, porque quando corre mal há uma piada intrínseca. Agora não sei se já me perdi na coisa. Sim, então, qual era o mais difícil, se tu achavas que era mais difícil alguém, de facto, preparar-se para o palco para entregar aqueles 10 minutos, ou todos os dias procurar fazer o... mas para coisas do dia-a-dia, não é? A partida é mais difícil alguém preparar-se para palco, porque vai ter o escrutínio do público, etc. No dia-a-dia, se tu estás à procura, à pesca de humor e a perceber como funciona e o que podes replicar, a partida não tens a pressão do público, nem tens essa dor. É um bocado como aquela coisa da comédia de improviso, em que não é, ou seja, não é guionado. Claro que há sempre, eu já vi várias cenas dessas de improviso, aquilo que me parece há sempre algumas personagens e algumas rotinas que esses atores têm dentro de si este tipo de situações normalmente vai para ali, não é? E, portanto, seja qual for, as pessoas atiram palavras, objetos, não sei o quê, mas eles têm a tal mecânica por trás que diz, não é? Ou seja, se eu interpretar uma personagem mais ou menos deste género, isto vai começar a ter mais... Portanto, tens tipos espetaculares, mas não é preparado, e eles têm que encontrar a piada ali no momento, e muito do deixar ir, não é? Do tudo, não é? E, portanto... Eu faço comédia de improviso há 12 ou 13 anos, portanto, e já treinei equipas que trabalham em empresas a fazer comédia de improviso. Pessoalmente prefiro a comédia de improviso à stand-up comedy, porque stand-up comedy é um one-man show, não é? Portanto, é duro, é diferente, dá gozo, como é óbvio, mas eu tenho mais prazer no trabalho colaborativo. E comédia de improviso é muito simples, mas é difícil. Okay? É extremamente simples, é fácil. Eu vou-te ensinar, entre aspas, vou partilhar agora aqui conhecimento contigo, que tu a partir daqui podes ir ali lá para fora e começar a improvisar e toda a gente, brincar é o maior. Mas é muito difícil porque requer muito treino. Tu tens de treinar o teu cérebro de uma forma que ele não está estruturado para viver no mundo cá fora. E há 3 princípios básicos do improviso que nós temos, que em palco, se os cumprirmos, a magia acontece, as piadas acontecem. Aliás, no improviso, não é que não haja improvisadores que fazem piadas em palco, fazem, mas
tecnicamente não deve ser assim. A piada tem que ser o resultado da situação. Da interação. Exatamente, e não o Zé Manel a meio de um jogo de improviso. Jorge Jesus, ok, é uma piadola. Não é assim que a coisa deve funcionar. E o improviso tem 3 princípios básicos e tem dois mandamentos que, se tu os cumprires na vida ou a gerir uma equipa, são fatais e funcionam muito bem. Certo. Confiar, aceitar e escutar. São 3 coisas que nós não fazemos na vida. Chega a olhar para nós, desconfiamos, não é? Alguém diz assim, não sei o quê, tu calma, não, mas, ou mas é uma negação, é uma forma muito interessante de negação. Confiar, aceitar e escutar. E o ouvir, e quando eu digo escutar, é escutar. Eu aqui, por exemplo, eu estou a escutar, não estou a escutar a tua voz. Estou a escutar a tua voz, estou a escutar a tua linguagem corporal, estou a escutar o meu cérebro, estou a escutar o que sinto do ambiente, e tudo isso é escuta. Normalmente as pessoas só escutam a voz do outro para responder. E no improviso tens que estar completamente despojado desses dramas todos, dessas barreiras todas. E quando isso acontece é brutal, é mágico, é em palco, não é? E depois tem 2 mandamentos básicos também, que também são difíceis de cumprir. Um é o be in the moment, vive o momento. Se eu estou agora aqui contigo no podcast, estou aqui contigo no podcast. Não estou a pensar na ponta da luz, ou não estou a pensar nisto, ou não estou a pensar naquilo. Está completamente entregue à intensidade. São meia hora de podcast, porque é que o meu cérebro está fora? Não, estamos aqui a divertir-nos e conversar, etc. E o outro é, esse também é duro, que é todos os erros, não há erros, todos os erros são oportunidades. O que quer dizer que no improviso, se acontece aquilo que as pessoas chamam de um erro, tu tens que o ignorar e passar à frente e faz parte do processo. Na vida, muito aproveitá-lo para tornar aquilo ainda melhor. São oportunidades, exatamente. Na vida, as pessoas há um erro, pode andar, seguir à frente. E por isso é que eu aplico o improviso nas empresas, nas equipas empresariais e faz mudanças muito interessantes na cabeça das pessoas. Sim, eu acho que muito disso tem a ver de facto com essa questão do ego que tu estavas a falar, que muitas vezes nos impede de confiar, nos impede de aceitar, nos impede de escutar, nos impede de olhar para o erro como uma coisa natural e que eu até vou pegar nele. Tem muito a ver com esta questão do ego, como é que eu me sinto. Eu acho que um dos pontos, a parte do meu trabalho enquanto formador, eu começo logo a avisar que isto é muito informal, é ser divertido, eu gosto de criar um ambiente onde haja diversão, etc, e onde a coisa flua, muito nessa perspectiva de vamos ver quando é que isto flui, não tenho propriamente, ou seja, apesar de eu ter algumas piadas que sei que funcionam na minha apresentação, a computar algumas coisas e portanto elas entram quase sempre ali no meio porque não é daquelas coisas que funcionam. Já estão testadas, já. 99% das vezes aquilo vai funcionar, portanto aquilo entra ali no meio. Não é propriamente, eu não tenho propriamente um show completamente programado, muito menos guionado de tudo aquilo que eu vou dizer em todos os momentos, é muito o que é que eu vou aproveitando do público e tipo diz que tem um hobby, como é que eu exploro isso e o que é que a coisa vai fluindo. E acho que uma das coisas que me ajudou a conseguir lidar bem com este tipo de trabalho foi que eu, quando estava a crescer, tinha um grupo de amigos em que éramos todos muito acérrimos. Andavam a picar o meu muito picar, aquela coisa de muitas piadas, muito picância, muito não sei o quê. E acho que ter uma experiência dessas, onde estás sempre, tens que mandar primeiro uma piada, antes mandar primeiro uma boca, mandar primeiro um picância, antes que o outro mande e pegar em qualquer coisa, estar sempre à procura de qualquer coisa que possa ser transformada, acho que nos dá também aqui uma boa arcabouço, um traquejo para conseguirmos depois. Qualquer coisa que aconteça de mal, pronto, é isto, não é? Fazer aquela piada e utilizar não é? O humor contra nós próprios, não é? Dizer, pois é. Sim, mas. Estás atento? E o mas, esta semi-negação é o quê? No improviso, no teatro de improviso ou na comédia de improviso, que eram jogos de aquecimento para atores que depois foram transformados por um canadiano numa espécie de arte de palco também, perdão. Não há, nem pode haver essa pressa de tal. Isso é giro, dá para treinar, etc. Mas no improviso, entre a troca de cada frase,
tem que haver calma, respiração, tem que haver essa calma para darmos tempo para escutar. E um dos truques que se utiliza em palco é, tu dizes-me alguma coisa e eu posso criar aqui uma pausa de 7 segundos e o público não nota que é uma pausa. Tu dizes qualquer coisa e dizes, lá, eu faço... Claro que sim, Ricardo. Okay? E o que é que aconteceu? Eu usei o meu corpo para criar algo que está aqui a acontecer, é a ação, não é som, é silêncio, mas é a ação, que depois pode significar alguma coisa ou não, e isso dá-me tempo a mim para escutar, dá-te tempo a ti também para escutares e para perceberes eventualmente o que é que pode vir a seguir, porque o improviso não é a primeira coisa que vem à cabeça. Quando é bem feito, o improviso é a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta, porque tu tens calma para chegar lá. Portanto, é um bocadinho essa mecânica. Um bocadinho naquela base da criatividade, das primeiras ideias vão sempre aparecer, sempre as básicas que toda a gente tem, depois é que depois é que aquilo começa a surgir alguma coisa, olha, se calhar nós temos que deixar esse tempo para deixar essas ideias, deixar esse tempo para as coisas acontecerem. Então, há pouco estavas a falar que começaste, primeiro estavas a falar que eras, já não és militar, agora estás nisto o tempo inteiro. Claro, eu passei lá 22 anos, saí há 10 anos. Saíste há 10 anos, ok, certo, sim. Porque eu lembro que da primeira vez que nós falamos, tu disseste ser militar, ok? Pois era, ainda era militar. Acho que tirei um dia de férias para ir à formação. Exatamente, qualquer coisa assim do género. E eu acho que deve haver poucos cenários menos ligados com a comédia do que um cenário militar. Ou seja, na perspectiva, claro que é possível encontrar humor em todo lado, como é óbvio, e então eu adoro humor negro, portanto é muito possível encontrar humor em todo lado, mas naquele cenário de estamos aqui, isto é para cumprir regras, é para falar, não é? Ou seja, eu digo, tu fazes, não há perguntas, não há pensar, não há escutar, não é a primeira coisa, não, é a primeira coisa que eu te disse, é que é mesmo para fazer. Não é? Como é que tu lidavas com essa mudança de cenários em que num fim de semana estás a ensinar pessoas a libertarem-se, a rirem-se, a fazerem tudo isso, e depois, na segunda-feira estás a receber e a mandar ordens que têm que ser diretas e que não há questões, não é? Ou seja, como é que era esse... Era tranquilo, porque eu usava o humor nas duas. Exatamente. Eu usava o humor nas duas. Eu usava o humor no exército, à partida, numa instituição tão estratificada, o humor funciona no terceiro andar, estão os oficiais, no segundo andar estão os sargentos, depois há o humor dentro de cada patamar, e às vezes a coisa cruza e às vezes a coisa corre mal, mas faz parte, é divertido. Agora, eu usava o humor para aliviar a dor, na parte da formação ou da instrução mais dura e sem medo dos adjetivos, mais violenta, física e psicologicamente. Eu dava por mim a usar o humor para aliviar a dor de um desgraçado que estava com a cabeça na lama e que já não aguentava mais. E às vezes, é muito giro, haver alguém quase no cúmulo da exaustão física e psicológica e tu conseguiste fazê-lo sorrir. E isso fazia a diferença. Ele ganhava um bocadinho de energia. Fazia a diferença para ele e fazia a diferença para mim, porque ele aliviava também a minha dor, porque se eu estou a causar a dor de alguma forma, também é minha. E, a nível de... Eu era sargento, fui primeiro sargento, saí como primeiro sargento. Mas aquele tipo de sargento do Full Metal Jacket. Era. Se quiseres, eu posso pôr a chorar já aqui, meu. Basta levantar, basta fechar a persona. Era um gajo lixadamente divertido. Toda a gente, chamavam-me o terror e não sei o quê, mas nos jantares no final da instrução parecia um hino, porque acabava o humor, acaba por aproximar as pessoas. E nunca fui má pessoa no sentido de fazer por fazer. A partir do momento em que tu respeites do outro lado a um ser humano, mesmo que tu estejas a provocar sofrimento, porque é um condicionamento militar e são as regras do jogo, a partir do momento em que tu respeites o ser humano do outro lado, portanto, está sempre tudo bem. A parte engraçada é que muitas das vezes, a nível de... Obviamente eu era sargento e os oficiais, não é? E havia sempre... Havia aqueles oficiais que eram mais oficiais, sabe? O sargento, não sei o quê. Era os que eu mais adorava porque há sempre 9 maneiras ou 7 maneiras de arrancar um pelo a um gato e só é que o gato arranha. Portanto, eu tinha 6 maneiras de arrancar pelos. Eu lembro-me de uma vez
Provavelmente deve ser pai, não sei se é general ou não agora, se calhar não. De um comandante, eu estava no bar, o bar estava misturado, sargentos e oficiais, e houve um dia que ele chegou ao meu lado, eu estava bem a tomar café, ele chegou ao meu lado e eu disse-lhe bom dia. E continuei a tomar o café, e ele virou-se para mim, com um olhar assim tipo, eu sou o comandante, bom dia, meu comandante. Eu olhei para ele e disse, bom dia, meu comandante. E subi. Os dias a seguir eu disse sempre o bom dia, meu comandante, nesse tom. Bom dia, meu comandante, estava na cabeça. E obviamente o que é que eu ia fazer? Eu estava só a fazer o correto. A única diferença é que há sempre forma de nós darmos a volta ao texto, desde que não percamos o poder. E isso é uma regra que se aplica aos comediantes, em palco e na vida também. Um comediante em palco, para um público de 100, 200, 300 pessoas, tem que ser o gajo mais simpático da sala. Quando deixar de o ser para a maioria da sala, sai de palco. Acabou o espetáculo. E alguns continuam lá durante uma data de tempo. Portanto, é tudo a forma como se diz, não o conteúdo. Sim. A forma é mais importante do que o conteúdo. Sim, nós vemos alguns comediantes a trabalhar, aqueles que fazem aquele crowd work bom, não é? Que estão literalmente a desfazer um tipo que está à frente deles, só que estão a fazê-lo de uma forma em que ele está-se a rir daquilo que está a acontecer, o resto da malta está-se a rir daquilo que está a acontecer, portanto, ou seja, eles conseguem fazer isso mantendo-se o tipo mais simpático da sala. Mais ou menos. A resposta é sim. Sim, mas já chegaram a um estatuto elevado que podem fazer. E alguns deles praticam isso mesmo. Sim. E o Jimmy Carr, por exemplo, sim. Há pessoas que vão a hecklers que são profissionais quase dele. Portanto, certo. Se calhar há alguns hecklers que ele já conhece duas ou três vezes. E a malta que vai lá à espera que ele goste para brilhar, para terem um pequeno momento de fama, porque foi o gajo que mandou aquela boca ao Jimmy Carr e o Jimmy Carr deu-lhe aquela resposta, por exemplo. Mas o Jimmy Carr nunca deixa de ser o gajo mais simpático para a maioria das pessoas da sala. E a partir do momento em que, quando há comediantes a começar, eu acompanho uma data deles e no curso, muitos deles são profissionais. Quantos é que tens dados estatísticos dos mais de 1000 pessoas que fizeste? Quantos é que se tornaram profissionais? Sendo que aquilo profissionais ganham dinheiro no humor, ou seja, ganham a vida no humor. Não sei, mas provavelmente tem 1000, talvez 20, 25. A trabalharem na RTP, nas rádios, a trabalharem como guionistas para outros comediantes, etc. Certo. Não sei se chega para pagar as contas todas, certo. Mas há aí um circuito de bares e de sim, cada vez melhor, não é? Sim, mas qualquer mandar uma data deles, 20, 25 talvez, que trabalham, que vivem de humor, ou que vivem a trabalhar em humor. E o resto da malta apenas aplicou isto no seu dia-a-dia, no trabalho. Há muita gente que também aparece, e curiosamente a minha mudança do curso de stand-up comedy, que a primeira edição foi em 2009, acho que foi para em 2010 ou 2011. A minha era a quarta, quinta, eu lembro que era uma das primeiras. Em 2010 começaram a aparecer pessoas no curso de stand-up comedy que não queriam ser comediantes. Então eram gestores, vendedores, empresários que queriam usar mais o humor para descontraírem eles próprios, porque a coisa estava muito pesada, ou então para conseguirem envolver mais as equipas. E curiosamente em 2010 começou a aparecer nos Estados Unidos, portanto, 2 autores que abordaram o humor, aliás no Canadá e nos Estados Unidos, 2 nos Estados Unidos e um canadiano, começaram a abordar o humor de uma forma mais prática para empresas. Certo. Eu também comecei a fazer, bebi de lá e comecei a fazer isso cá em Portugal e acaba por ser 80% do meu trabalho agora, é ir a empresas e trabalhar com equipas e fazer ali um rewire no cérebro, com comédia de improviso, com as dinâmicas de stand-up comedy, etc., para melhorar comportamentos e criar uma maior integração e um espírito colaborativo entre eles. O que eu uso, as ferramentas que eu uso é do humor, okay? Mas o objetivo final é criar um ambiente, e é o que todas as empresas querem, e algumas é impossível, outras é muito difícil, outras para lá caminham. Eu uso o humor, pode haver outra pessoa que utilize um pau com pregos na ponta, tudo serve, todos os métodos servem. O objetivo é conseguirmos criar segurança emocional. Porque se houver segurança emocional entre as equipas, entre os elementos das equipas, se eu não tiver problemas a gravar à tua frente,
Se eu não tiver problemas em que me digas que eu estou errado, por exemplo, isso são duas coisas muito básicas, a produtividade. Sim, esse fator da segurança emocional ou segurança psicológica, que muitas vezes também é chamado na parte da liderança, é absolutamente chave para a coisa funcionar. É absolutamente chave. Quando isso não existe, estamos muito mais propensos ao erro. Os erros vão... Ninguém aponta erros, porque tem medo de, ao apontar, ser mal visto. Medo do conflito, por exemplo. Esconde o seu próprio erro porque não quer que ninguém aponte os erros e, portanto, as coisas não são resolvidas, os erros avolumam-se. Há muitos exemplos desses. Se calhar um dos mais visíveis nos últimos tempos foi, pelo menos aparentemente, aquele desastre do Titã, não é? Daquele submersível que estourou, em que um dos engenheiros, durante muito tempo, estava a dizer, esta cena não aguenta, isto não está preparado, isto não pode ser, não é? E pronto, mas... E o volante não era uma cena de PlayStation? Não sei se era mentira, se não. Até podia ser desfuncionado. Aquilo tinha funcionado 2 ou 3 vezes antes, não é? Só que o problema é que... Alguém paga não sei quantas centenas de milhares de dólares para ir num submarino e depois é conduzir por um volante de PlayStation, não? Talvez um volante de couro, não é? Exatamente, mas um volante a dizer Ferrari. Exatamente. Eu acho que essa parte é muito importante. Tu começaste como guionista, como é que se precisa-se de guionista num jornal? Como é que conseguiste? Não, como é que isso se faz? Eu comecei sempre escrevi. Eu sempre gostei de escrever desde a primária, portanto era aquilo que eu gostava. Chegava lá com redações e a professora ficava toda maravilhada. Força. Tiro agora porque eles não estão a patrocinar o podcast. Portanto, como é que se chama essa cena? Não, é ótimo, é Pé na Cova. Pé na Cova, portanto, ok. Eu comecei porque sempre escrevi, depois escrevi canções, poemas, contos e em 91, 92, no início da década de 90, já há algum tempo, vi Os Cães Danados e o Pulp Fiction do Tarantino e pensei, tenho de escrever uma coisa dessas. Então passei para aí uns meses a escrever um guião chamado Histórias da Cidade Perdida de Lisboa, 120 páginas, 3 histórias com a estrutura toda baralhada, não sei o quê, com humor e com sangue e com drama. E depois comecei a tentar vendê-lo às produtoras. E na altura não havia internet, era páginas amarelas para encadernar, portanto 120 páginas, enviar para o correio e esperar que um dia alguém telefonasse ou então telefonasse para lá dar-me feedback. E andei nesse percurso desde 94, 95 até 2003. Em 2003 houve uns projetos que foram semi-aceitos. Eu desenvolvi, na altura, com o Tino Navarro, eu apresentei lá um guião de uma longa e recebi um telefonema da secretária: o Tino Navarro gostou muito do seu guião. Eu, what the fuck? Era o Adão e Eva, a Zona J, e eu, foda-se, foi tipo inchado, estás a ver o eco, foda-se, sou o maior. Cheguei lá, na reunião, ele passou 2 horas a destruir o meu guião. Ainda bem que gostou. Mas ainda que não tivesse gostado. Exatamente, então depois eu fiz 5 versões daquilo, houve personagens que entraram cedo e depois a coisa acabou por não dar em nada. E em Portugal não há indústria do guionismo ainda. Nos Estados Unidos há, em Portugal... Fazem greves e tudo. Claro. Nos Estados Unidos, se vais convidar uma produtora, estamos interessados. $10.000 durante um ano. Se vocês não produzirem isto, volta para mim. Portanto, há indústria. Entretanto, conheci um amigo que é realizador, é brasileiro e está a trabalhar em Espanha, que é realizador, e começamos a escrever coisas juntas. Então, um dos projetos que escrevemos, e com esse projeto eu fui à SIC Radical, portanto, apresentar esse e mais 2 ou 3 projetos. Chamava-se Sombras do Kama Sutra. Então era tipo uma caixa iluminada, com um casal lá dentro e com música. Eu e o casal ia interpretando e fazendo uma coreografia onde fazia as várias posições do Kama Sutra. Okay? Portanto, era essa a ideia. Eu nem sei se aquilo tecnicamente era possível, porque eles tinham que estar refletidos nas 4 faces do quadrado. Portanto, mas e no final da reunião, lá o produtor disse: isto não nos interessa absolutamente nada, mas precisamos de um guionista para o Cabaré da Coxa. Vai começar daqui a 2 ou 3 semanas. Então eu enviei 2 ou 3 folhas de piadas, né? Portanto, e eles não disseram nada. E no primeiro episódio do Cabaré da Coxa dessa temporada, aí a primeira ou a segunda piada que o Rui nos disse é uma das minhas. Eu, já estou contratado, ainda nem sei. Exatamente, ninguém falou disso. Exatamente.
Então trabalhei lá durante essa temporada, foram 3 meses, salvo 3 ou 3 meses e meio, e depois começou a partir daí. Sabe que eu acho que é uma coisa que nem toda a gente sabe, eu próprio não percebo muito bem os meandros, mas sei algumas coisas, não é? Que é, o Ricardo Araújo Pereira, neste programa do Esteja com quem trabalha, ele tornou muito público quem é a equipa dele, não é? Ou seja, ele fala muitas vezes de todas as pessoas, da Joana, deste, daquele, não sei o quê, e eles entram, um bocado como a Conan O'Brien tinha, não é? Que os guionistas faziam também personagens, não é? Iam lá interpretar umas personagens e às vezes era o repórter exterior, não sei o quê, a fazer assim uma personagem, e ele também dá aqui muita visibilidade a essa equipa, que as pessoas sabem que escrevem para ele e fazem as piadas e aquilo é um trabalho de equipa. Mas durante muito tempo a malta achava que o Herman fazia as piadas todas do Herman, não é? Era ele que, não é? Ou seja, era ele que dava a cara, porque ninguém sabia que alguém escrevia para o Herman, ou que escrevia para o Lunas, ou que escrevia para o Mazarra, ou que escrevia para seja quem for, não é? Ou seja, há aqui um conjunto de pessoas que eu acho que só mesmo a partir dos Gato Fedorento, quando os Gato Fedorento começam a entrar no Perfeita Normal, não é? E portanto eles começam a aparecer ali e a fazer aquela malta diz assim, estes tipos das produções fictícias escrevem para outras pessoas, quer dizer que eu posso não escrever e ainda assim ter piada. Sim, porque cada macaco no seu galho, portanto há quem consiga acumular as duas coisas, a escrita e a interpretação ou a entrega, né? Há quem consiga fazer isso, mas há quem consiga ser muito bom a interpretar e não tão bom a criar, mas é por aí. E como é que, ou seja, como é que tu encontras quem é que é o melhor macaco no galho? Porque, por exemplo, imagino eu que, vamos imaginar no início da comédia não havia nada, não é? Há um tipo que escreve uma piada e depois diz, não é? E portanto, a malta diz, se ele escreveu bem, se foi dele, não é? Se tem a sua entrega, aquilo tem piada. Se for eu a fazer uma piada que é tua ou contar uma história que é tua, provavelmente não terá tão piada porque eu não consigo entregar não sei o quê. A não ser que eu seja um ator extraordinário, não é? E consiga entregar um guião como se fosse meu, não é? Como os atores bons fazem, não é? Eles entregam entregam as suas falas como se fosse a vida deles, não é? Mas como é que nós chegamos aí, não é? Ou seja, é difícil perceber qual é este processo de o Herman, antes de ter piadas escritas para ele, provavelmente escrevia ele as piadas, ou era só ator, não é? Porque Carlos Pereira, ele era guionista dele próprio e dos Gato Fedorento, não é? E agora tem pessoas que escrevem para ele, provavelmente ele também escreve algumas coisas. E também, sim, ou dá uns retoques, ou seja... Até porque o tempo não dá para tudo, exatamente, todas as coisas que eu faço não dá para tudo. Isso aí que tu estás a referir no caso da stand-up comedy, em concreto, o ideal é que um comediante tenha aquilo que se chama um comedy buddy, ou seja, um parceiro de escrita e de feedback, acima de tudo. Agora, um comedy buddy é mais um parceiro de escrita e de feedback. Aquilo que tu estás a dizer é um bocadinho diferente, é eu escrever, por exemplo, piadas para tu interpretares. Com a prática que eu tenho e que outras pessoas têm, conhecendo-te, falando contigo, percebendo qual é que é a tua entrega, quais é que são as nuances físicas, verbais, etc. Sim, alguém com prática no humor consegue perceber a linguagem do outro e encaixar lá. Mas às vezes as pessoas não conseguem, é difícil encontrar, ou tem que ser alguém com muita prática para conseguires atingir esse ponto. Certo, encontrares esse match, não é? Exatamente, e depois há aqui uma coisa muito interessante que também tem a ver com isso, e tu falaste há pouco dos atores, né? Os atores e tal, os atores. Já passaram no curso de stand-up comedy nestes 1000 alunos, já passaram, sei lá, também 20, 30 atores, se calhar até mais, mas se calhar muitos deles profissionais, da televisão, etc. Curiosamente, têm muito mais dificuldade a fazer stand-up comedy as primeiras vezes do que uma pessoa que nunca subiu ao palco. E é interessante, porque eu, ao perceber isso, também comecei, mas porquê é que isto acontece, né? E tu vias um ator com séries de televisão e não sei o que, em palco, no camarim, faz a hiperventilar, e vias um desgraçado que nunca tinha subido a palco, a hiperventilar menos. E depois o desgraçado ia para palco, que nunca tinha subido a palco, desgraçado não, portanto, alguém que nunca tinha subido a palco, e a entrega dele resultava melhor do que a do ator. E há aqui uma razão muito simples. Os atores estão habituados a ir vestidos para palco.
não irem como eles próprios. Exatamente, tem uma personagem que estudar o perfil psicológico, não estudar as pessoas, etc. E é um trabalho ultra válido e brutal. Stand-up comedy, não. Stand-up comedy, a abordagem é quem está em palco é o Ricardo Peixe ou o Paulo Oliveira. Mas És não há tu em nome próprio. Mas tens ali uma criação de uma persona também. Ou seja, Há uma persona. Não és tu. Não é bem o Paulo. Há gajos malucos que são cá fora, que são em palco. Há meia dúzia deles. Com certeza, mas a ideia. Eu aconselho sempre terapia nessa série. Mas a ideia é criar, de facto, uma persona em que tu. Mas que a base seja tua. Certo. É muito mais cru do que interpretar uma personagem, com certeza. Sim, uma personagem é mais complexo, não é? Portanto, agora, quando as pessoas vão para palco e dizem a verdade, realmente a verdade, mesmo que seja mentira. Certo. Se eu estou a dizer que estou chateado, ou que estou chateado com isto ou com aquilo, ou com esta situação, a situação não tem que ser ipsis verbis o que aconteceu. Certo. Mas a emoção que eu vou buscar é a emoção que eu vivi nessa situação e as imagens na minha cabeça. Isso fazem com que eu seja verdadeiro na entrega. Certo. E uma das coisas que eu faço no curso de stand-up comedy é perguntar: ok, tu queres fazer piada sobre o quê? Pois, portanto, há o pessoal bem entendido, e tal, política, futebol, relações, e tal, não sei o quê, e tal, não sei o quê. E tudo o que eles dizem assim: não, esquece, não estás aqui a fazer nada. Esquece, não vale a pena, portanto é melhor se calhar acabarmos já. Porque na prática o truque ou a dica é, tu tens de escrever sobre a única coisa original sobre a qual nunca ninguém escreveu. Que és tu. És tu, as tuas experiências, as tuas dores, os sonhos destruídos, os sonhos conquistados, etc. Aquilo que tu testemunhaste, aquilo que tu gostas muito, que mexes contigo, tens que ser tu. Claro que depois a forma como embrulhas a coisa e o que contas e o que não contas é trabalhado, depois é artilhado a nível de texto, como é que está a setup, ou punchline, onde é que estão as piadas, etc. Mas a base tem que ser a verdade, tem que ser a visceral, tem que vir cá para fora de dentro. Quando tu te começas a ir para palco, armado em boneco, armado em comediante, a fazer piadas a metro, ali de canessas, isto e aquilo, primeiro é só mais um e o público cheira que não és verdadeiro. Certo. É preferível um comediante que se engana em palco ou que se esquece e que diz a verdade, fala esqueci-me, do que alguém que está lá, e tal, e não sei o quê, com artificialismos que o público cheira e não compra no fim do dia. Certo. Então, o que é que tu vê? O público já está treinado para isto, ou seja, quando nós fizemos o curso pela primeira vez, uma das coisas que tu nos disseste foi: esta cena de fazerem vida da comédia é muito difícil, é para muito pouca gente, e eu notava que o humor é uma coisa que eu gosto muito, e portanto eu procurava muitas coisas, principalmente estrangeiras, desde Britcom, muitas cenas dos Estados Unidos, etc. Mas aqui, nos programas de televisão, houve, não é? Foi o início, durante algum tempo, do Levanta Terrible, portanto havia ali uma coisa que aquilo tinha um misto de stand-up comedy com outras coisas, às vezes era só anedotas, outras vezes era liners, outras vezes era histórias, outras vezes era música, e depois tínhamos os malucos do riso, que é um conceito que também tem o seu público, não é? Exato. É um humor mais... Isso é uma forma ótima de descrever o malucos do riso. É um conceito... Não, eu é que queria ser mal. Porque eu não mais piada nenhuma, aquela cena. Está tudo bem. Está certo, não. Repara, eu sou um firme crente no mercado, eu sou um liberal de coração, democrata, firme crente no mercado. Se alguém compra é porque aquilo vende, e portanto se aquilo vende está certo, eu é que estou errado. Para mim, é que aquilo obviamente não consigo encontrar aquelas caras no final dos sketches, então aquilo deixava-me maluco. Sim, eu compreendo. Mas estás a perceber, ou seja, a minha cena que é: achas que o nosso público hoje está mais conhecedor de vários tipos de comédia, ou seja, se vir shows de pessoas que estão de facto a fazer isso, sei lá, não é do Seinfeld, o Seinfeld passou aqui durante N tempo, mas se vir shows de Patrícia O'Neill, de outros tipos que são um bocadinho mais... Quem é o de tipos que são um bocadinho mais fora, como por exemplo se vir shows assim de malta que não é tão mainstream,
será que nós temos aqui o público para apreciar isso, para se ligar com esse tipo de emoções, para, não é? Ou seja, já tu notas isto nos clubes de comédia, que as pessoas querem isso? Cada vez mais. Quando eu comecei a fazer stand-up comedy em 2013, já lá vão 20 anos, quando nós íamos a um bar, era quem é que são esses extraterrestres que caíram aqui? Tens que explicar bem. Olha, e mesmo explicando não adiantava, né? As pessoas pensavam que estávamos lá para contar anedotas, ou pensavam que estávamos lá para fazer outra coisa qualquer. O conceito de stand-up comedy em 2003, 2004, apesar de Levanta-te e Ri com essa miscelânea de estilos de entrega que tu falaste há pouco, nos bares, nas vilas, nas aldeias e até nas cidades não havia esse conceito nem essa noção. Hoje em dia, 20 anos depois, mudou tudo. Certo. Ou seja, mudou tudo porquê? Porque já morreu muita gente, é assim que as coisas mudam. As pessoas mudam, as merdas mudam. É só esperar. Na prática, para mudar e para melhorar é só esperar. Hoje em dia, a minha filha tem 14 anos e ela dá-me a mim a conhecer comediantes que eu nem iria procurar. Certo. Esta geração já mudou portugueses? Acima de tudo estrangeiros, né? Mas também há portugueses, sim. O Batáguas, o Dário, o Guilherme Duarte e outros que tantos, que já têm o seu público e que já enchem salas no país inteiro, portanto, e que são seguidos por jovens também, ou seja, esta nova geração já tem uma cultura comédica, digamos assim, muito mais abrangente. Foi o meu sobrinho que estava a pensar se teria sido antes da pandemia ou logo a seguir à pandemia, mas eu acho que ainda foi antes da pandemia, que me falou que ia ver o show de stand-up de um tipo português, que eu agora estava a esquecer o nome, mas... Coutinho Vilhena, uma coisa assim. Do género, não é o Coutinho Vilhena, mas é o amigo dele, Pedro, será? Pedro? Talvez. É um desse grupinho. Eu apanhei também o Coutinho Vilhena, por acaso, não é? Uma vez na net, no YouTube, disse assim, pá, que sketch, estava a fazer um sketch, e eu disse assim, esta cena é muito engraçado, fui ver mais coisas dele, não sei o quê, mas ele disse-me, pá, vou ver o show, onde é que vais ver? Ao Coliseu. Ele, sim, e está esgotado há não sei quanto tempo, cá em Lisboa, no Porto, nunca tinha ouvido falar deste tipo, e depois apanhei o show dele no YouTube, que ele meteu aquilo lá no YouTube Live, não sei o quê, e eu apanhei o show dele e disse assim, é mesmo interessante, tínhamos um tipo que tinha uma ótima estrutura, notava-se que era real, não fazia piadas, piadas batidas. Com muito trabalho ali. Muito trabalho, nota-se que foi daquele tipo de certeza que teve que andar, de clube em clube de comédia, de barzinho em barzinho, a testar piadas, a fazer com os amigos, mas a fazer esse trabalho de blind, não é? Não sei se... Claro que tem que haver este trabalho de teste, mas às vezes há um trabalho de teste controlado. Pois, só com amigos, só com... Eventualmente, e este trabalho pode ser feito dessa forma. O trabalho de teste nos bares, nos sítios mais pequenos, fora das grandes cidades, etc., é um trabalho extremamente duro. O Seinfeld, no filme que fez, no Comedian, mostra um bocadinho disso e portanto, notava-se que era muito difícil, né? A malta esperava ver o Seinfeld, né? Ele de repente tinha ali umas piadas e algumas não funcionavam. E faz parte, né? São essas as regras do jogo. Eu lembro-me de cá uma parte em que ele tem assim uns papéis em cima do banco, não é? E portanto ele está literalmente a ler do papel, quase, não é? Tem assim uns papéis em cima do banco e está a ver assim, faz a piada e a mãe diz, pá, esqueci-me. E há um gajo da plateia que diz assim, também não há mal, estás a começar agora, não é? Tipo, que era o Seinfeld. E ele quando fez aquele do Comedians in Cars Getting Coffee com o Eddie Murphy, o Eddie Murphy estava-lhe a dizer e ele diz assim, porquê que tu não voltas ao stand-up, não é? Toda a gente lhe diz ao Eddie Murphy, volta para o stand-up, tu eras um gênio desta cena, não é? Os shows dele, o Raw, uma entrega brutal. São incríveis, não é? Dirás lágrimas, e ele diz assim, tenho dificuldade em ir a clubes, porque eu vou a um clube e toda a gente está à espera de ser o Eddie Murphy. Eu tenho esta dificuldade, vou lá para testar piadas, tenho mesmo dificuldade de testar piadas. Quanto mais conhecido se é, mais coragem é preciso ter e mais desprendimento daquilo que falámos há pouco. Se não resultar, não resultou. Certo, é isso. Portanto, pode ser muito difícil para algumas pessoas fazer isso. Aquele ator americano que principalmente, ou seja, ele começou no stand-up, né, mas agora como ator comédia, que é o muito baixinho que até teve uma Kevin Hart. O Kevin Hart. Ele fez um show na pandemia
foi dentro da casa dele, montou lá um cenário, não sei o quê, e eu olhei para aquilo e disse, pá, isto é mesmo chunga, isto está mesmo mal. Na minha opinião, obviamente, não é? Na minha opinião, eu achei, isto está mesmo mal. E estava a falar com um amigo e estávamos os dois a comentar de o facto dos clubes estarem fechados, acho que foi o motivo pelo qual estava mesmo mal, porque ele só mostrou aquilo às pessoas da posse dele, não é? Do grupo dele, toda a gente diz, pá, ok, não estás muito engraçado, isto vai ser espetacular. É um risco quando se. E ninguém está imune, quando se sobe na cadeia alimentar, digamos assim, tu acabas por. Passamos toda a gente a dizer sim. Exatamente, isso acaba por às vezes embrulhar o cérebro, não tem perspectivas falsas. Assim. Não sei se é o caso, mas sim, isso acontece. Como é que tu lidas com isso, por exemplo, que fizeste vais para o 102º curso de stand-up comedy? Como é que tu, ao fim de 102, ainda lidas com um tipo que chega lá e diz assim, isto também não presta para nada, ou isto não serve, ou isto não gostei, ou seja, como é que tu lidas com críticas, depois de fazeres 102, tu dizes assim, amigo, eu sei que é que funciona, não é? Não é, Paulo, tinhas que ser muito burro para não perceber o que é que funciona e o que é que não funciona, não é? Mas há sempre alguma crítica que pode haver, como é que tu lidas com... De vez em quando aparecem os tais malucos, não é? Portanto, os tais malucos, e há aqueles malucos que são malucos patológicos, e isso aí acontece algo com alguns, depois elas que são só estúpidos, portanto eu não costumo julgar as pessoas, mas há pessoas que têm uma postura um bocadinho... não têm culpa porque têm a frustração e têm dores e têm uma data de recalcamentos em cima e depois deitam em cima dos outros. De vez em quando aparece alguns desses. Agora, no curso de stand-up comedy, eu facilito o processo, acompanho, ajudo as pessoas a perceber como é que se faz ali a soma de 2 mais 2, 3 mais 3, etc. Há situações em que eu, durante o curso, digo essa piada vai arrancar uma gargalhada do caraças. E 99% das vezes arranca. Com o tempo, certo. Eu trabalho em humor há 20 anos, acabei por desenvolver uma espécie de segunda lente, certo. Que eu, se entrar numa sala e se fizer este varrimento, eu identifico ali. Estão ali 4 gatilhos de piadas, eu posso usá-los ou não. Certo. Portanto, já tenho essa facilidade em detectar quais é que são as alavancas onde posso carregar e qual é que é o resultado. Mas, no curso de stand-up comedy, independentemente de eu prever que o aluno A ou o aluno B vai resultar mais ou menos, em palco, há uma coisa que eu digo sempre no início do curso: vocês não estão aqui, mas não vão aprender a fazer stand-up comedy. Digo isso depois das pessoas pagarem, porque eu digo não é uma boa promessa para estragar o negócio. Com stand-up comedy, não vai aprender a fazer. Tens de cortar esta parte aqui, faz um pio, aquele gajo que disse, estava no Porto e disse-lhe umas caralhadas, não sei o quê. Ou posso dizer caralhadas? Posso dizer caralhadas. Estamos no Porto. Agora quem tu ficavas mal. Não, se tu censurasses agora, enverrava-te a ti. Agora foi com esta brincadeira dos pis. Sim, não vou aprender a fazer. Agora, quando alguém sobe para palco em stand-up comedy, não é aquilo que eu digo às pessoas que começam o curso: tu não és um comediante, e às vezes aparecem alguns já com coisa. Então aquilo que eu adoro fazer é começar a tirar aqui eles demoraram-se sozinhos. Portanto, é um bocado, vem cá à terra. Na realidade, e se houver alguém um bocadinho mais egocêntrico, portanto, também tenho que o aconselhar devidamente, né? para colocar as cenas no lugar. Mas só se aprende a fazer stand-up comedy fazendo. Nós vamos para o palco com 20 piadas, 30 piadas, 40 piadas. Provavelmente dessas 40 piadas, metade não vai sobreviver, ou seja, metade não resultam. A outra metade, se trabalharmos bem, resulta. A vantagem é que dessa metade que não resulta, algumas dá para ressuscitar ou para alterar. E vou ali uma entrega, uma palavra. Pode ser uma palavra, pode ser uma pausa. Às vezes há piadas muito boas, que eu digo, é uma piada muito boa, mas se tu a entregares desta forma, se não fizeres uma pausa, que dê tempo suficiente ao público de processar o anzol, de engolir o anzol, é um bocado como estar à pesca. Se o peixe está a comer a minhoca, tu puxas logo, tu não vais sacar a piada. Mas também há momentos, e isto acontece sempre, é muito giro, e eu previno as pessoas antes de irem para palco, muitas delas podem não ter o resultado que tu queres, outras terão o resultado que pretendes, e vai haver momentos de piada e de humor que tu não tens escrito.
E vai haver momentos em que o público ri e tu não sabes porquê. Por isso é que normalmente no curso de stand-up comedy o processo é, às 12 aulas ao vivo, há uma atuação em Lisboa, a seguir essa atuação em Lisboa há uma revisão individual de cada um dos alunos, individual comigo, para perceber naqueles 7, 8, 10 minutos que ele esteve em palco o que funcionou, o que não funcionou, porquê, o que é que funcionou e já não sabia que estava lá, e faço essa revisão, depois há uma segunda atuação no Porto, e então quando alguém faz o curso, além do texto, tem 2 validações em palco com uma revisão pelo meio, sai sempre com 7, 8 minutos, se for um comedy club, sólido, fica tranquilo. faz aquele sólido 10, sabe que, ok, isto já resultou, já mexi, já tem essa experiência, é um bocadinho o curso e a partir daí cada um depois acaba por desenvolver mais ou desenvolver menos. Isto tem tudo a ver com a capacidade de trabalho e a paixão que têm por aquilo. Certo, por fazer aquilo. Eu lembro-me de quando nós fizemos o nosso curso, o formato ainda era um bocadinho diferente, nós fazemos aquilo mais condensado, foi um fim de semana. Foram 2 dias, sexta e sábado ou domingo, e fizemos ao domingo, ao final. Na Laranja do Pátio. Na Laranja do Pátio, exatamente. E, passado pouco tempo, disseste assim, quero vir fazer na tertúlia castelense, no Castelo da Mar, quero ir fazer, e falaste-me a mim e a mais 2 pessoas. E depois estava lá uma comediante, não sei se quão profissional é que ela era, profissional no sentido de se só fazia aquilo ou se fazia aquilo e outras coisas, uma tipa espetacular, tem aquela rábula sobre a palavra foda-se, que é incrível. Ok, é Tânia Barbosa. Exatamente, a Tânia, que é de vir às lágrimas, não é? E uma das pessoas que eu e o meu colega fizemos mais ou menos, o meu colega fez bastante melhor do que eu. Eu lembro de termos espetáculos lá na tertúlia. Ele apanhou aquilo fixe e eu fiz a minha parte, foi moderadamente fixe, nada de especial, e ele fez uma parte ele apanhou ali algumas coisas que estavam mesmo porreiras, ele fazia uma cena com o curling e não sei o quê, que aquilo estava top. E o outro tipo, da primeira vez, teve muito pouca piada, mais aquele humor de constrangimento de isto, não é? Quando tu te rires de isto é um comboio a descarrilar e portanto toda a situação te faz começa a rir. E lá quando ele fez exatamente o mesmo, os mesmos minutos que tinha feito exatamente o mesmo guião. E eu não conseguia parar de rir porque sabia o que é que ia acontecer a seguir. Eu sabia, não é, aquele silêncio constrangedor na sala, aquele bombing, não é? Não está a acontecer nada e eu não conseguia, eu tentar não me rir, mas rir porque sabia, e a seguir vem mais de nada. Esses momentos, ou seja, há momentos, ele podia criar, o que eu estava a pensar ele podia criar um sketch com isso, porque eu já vi tipos a fazer isso no America's Got Talent e não sei o quê, gajos que pegam no facto daquilo não ter piada nenhuma e usam isso como a sua persona. Mas isso dá o dobro do trabalho. É que eles pegam no constrangimento do público daquela cena e continuam, exploram aquilo, um bocado tipo de Office, não é? Sim, eu pego no constrangimento desta situação e vou puxar isto. É um estilo ou uma abordagem de humor também é. Agora, quando não é e quando é propositado, tu vês que é tão mau que é tão bom. E tu notas, é isso, não é? Tu sentes que isto é muito mau, isto não está a acontecer. Depois à segunda ou terceira, calma lá, o Gabriel está a fazer isso de propósito. Exatamente. É o boneco dele. Era isso. Ele podia ter pegado nesse boneco, eu estava a pensar, ele podia pegar nesse boneco, que esse boneco. Ele nem sabia onde é que estava o boneco, como é que ia pegar nele. Mas eu lembro que na altura disseste-nos assim, porque eu perguntei-te assim, porquê que nos convidaste assim que é ele? Sim, porque vocês a primeira atuação fizeram para os vossos amigos, não é? Agora queria que vocês fizessem uma série, não é? Que é para ver como é que isto funciona sem ter o público aquecido. Exatamente, sem ser um momento de família. Certo, um momento familiar. É muito engraçado, eu acho que esse trabalho é muito giro e acho que é cada vez mais preciso nós trazermos isto às empresas, às pessoas. Acho que é aquela coisa não é? O Pedro Tochas fala muito do ser sério, só quer dizer ser sério, não quer dizer ser bom profissional. Há um dos mitos que há é que quando as pessoas usam o humor no trabalho não se brinca com o trabalho. Trabalho é uma coisa séria. A questão é que... Ricardo Alves Pereira tem
graças a Deus, muitas graças com Deus nenhuma. Exatamente, porque senão, olha o blanco. Exatamente. A questão não é, o trabalho é uma coisa séria, sim senhor, não se brinca com o trabalho, tudo bem, agora quando usamos o humor no ambiente de trabalho, não quer dizer que a gente esteja a rir do trabalho, isto quer dizer que nós conseguimos rir apesar da seriedade e da dureza do trabalho. Portanto, E eu acho que é muito importante esta coisa de não nos levarmos demasiado a sério. é fundamental se quisermos viver mais anos. O Zé Manel, Zé se Manel. quiser viver até aos 100, Pensa na tua vida. exatamente, começa já a rir, por favor, porque está estudado cientificamente, basta fazer uma pesquisa na internet, há centenas e centenas de estudos que comprovam cientificamente que o humor e o facto de sorrirmos mais e de rirmos mais faz-nos viver mais tempo, ponto. Eu não sei se me faz viver mais tempo, mas sei que mudou literalmente a minha qualidade de vida quando eu li uma frase numa revista de seleções de Rio das Dajas, das seleções de Rio das Dajas, não, seleções de Rio das Dajas, além de vários artigos, né, aquilo era a compilação de artigos, no final de cada artigo tinha tipo normalmente uma citação de alguém, depois tinha uma que era as piadas de caserna, tinha outra com umas anedotas, ossos do ofício, uma coisa. E na última página, às vezes tinha tipo um conjunto de citações de pessoas. E eu nem sequer me lembro quem é exatamente a pessoa que fez a citação, mas sei que li. Ri-te de ti primeiro antes que os outros o façam. Ok. E eu pensei, esta cena não faz muito sentido, não é? Como é que eu me rio de mim primeiro antes que os outros façam? O que é que isto vai trazer de bom, não é? Se eu não quero que se riam de mim, como é que me rio primeiro antes que os outros... Mas por algum motivo aquela ficou-me na cabeça. E aquilo mudou literalmente a minha qualidade de vida, porque eu quando li isso devia ter para aí uns 11, 12, 13, qualquer coisa desse género. Estava naquele período dos miúdos de 11, 12, 13, qualquer coisa desse género, em que qualquer coisa é motivo para gozarem com o outro e pegavam tudo, não é? Eu, numa altura, já usava óculos, era gordo, continuava estrábico, ficava muito vermelho quando falava e, portanto, tinha todos chamavam-me peixe ainda na altura, não é? Tinhas um alvo escrito na testa. Eu tinha todos os motivos pelos quais ouvi todas as piadas sobre todos os tópicos possíveis e aquilo era uma coisa que me incomodava na escola, apesar de eu ser o tipo brincalhão e desde miúdo era... Claro, ninguém gosta. Não é? E lembro-me de uma vez que estava a andar no corredor, na escola Gomes Teixeira, aqui no Porto, e tropecei e vou a cair e enquanto estou a cair tenho aquela imagem de estou a cair no meio do corredor, toda a gente a olhar, isto vai ser uma gargalhada geral, não é? Do tipo que tropeça e cai com mochila, não sei o quê. E quando caí, lembrei-me da frase e comecei-me a rir. Não me apetecia muito, mas comecei a rir. E todas as pessoas estavam assim ao meu lado e em vez de se rirem, tiveram aquele momento de o que é que se passa, não é? Tipo, está a rir, tem uma reação muito pouco normal. É a reação oposta à esperada. Não é? E eu começo a rir e eles, mas estás a rir, estás bem? Eu disse, então, que engraçado, não é que eu tropecei, caí, depois espalhei-me aqui ao comprido. E a malta disse, assim. E continuaram. E de repente aquilo fez uma luz na minha cabeça do esta cena, aquilo que tu estavas a dizer, se eu aceitar a situação, se eu confiar, se eu me deixar ir na situação e gozar eu próprio comigo, e depois tive imensas situações em que a malta usava alguma coisa disso, pois é, não é? Sou o primeiro a fazer piadas com o meu estrabismo. Aliás, em qualquer situação, até para desmontar o constrangimento depois, a primeira coisa que eu digo é, não sei o quê, já repararam também, que eu arranjo sempre uma forma de lhes mostrar que eu sou estrábico e de dizer, para casa... Vinha lá, onde é que está o bom cigarro? Por onde é que eu olho? Se acharem que eu não estou a olhar para vocês, estou, assumam sempre, brinco sempre, quando alguém diz, era para mim, eu disse, então acabei de dizer esta cena, portanto, eu acho que essa cena melhorou tanta qualidade da minha vida, tirou-me tantos momentos de dor, de constrangimento, que acho que mesmo, só esta cena de rirmos de nós próprios, das situações, de não nos levarmos demasiado a sério, não estamos demasiados duros connosco. Deixa-me acrescentar aí duas coisas, que é, sim, o facto de nós nos rirmos de nós próprios é catártico, alivia. Okay? Portanto, eu tive uma aluna que era enorme, e quando alguém entra em palco a primeira vez, o público tira-te a fotografia
analisa-te e julga-te. A primeira ferramenta de um comediante quando entra em palco é o corpo dele, a figura dele e o julgamento que o público faz e que nós conseguimos prever. Certo. Isso é uma das alavancas que nós para fazermos piadas. E ela era enorme. A piada que criámos foi, ela entrou em palco e normalmente devemos começar com 2 ou 3 frases para criar ambiente, para se habituar à nossa voz, etc. Mas no caso dela preparámos e ela entrou logo a matar. Ela disse qualquer coisa tipo: olá, boa noite, meu nome é Maria. E não há aqui ninguém nesta sala que coma mais do que eu. Silêncio, eu disse: tens que esperar 4 a 5 segundos, para o 4 ou 5 segundo de gargalhada geral. E o elefante que entrou na sala saiu com essa gargalhada. Porquê? A partir do momento em que não é problema para ela, como não era para ti, uma característica, o público já não vai olhar para essa característica, porque o público ou as pessoas estão à procura de sangue e de dor. Se não é dor, já não tem interesse. Que é isso que nós encontramos depois dos miúdos, que eu me foco enquanto pai a passar esta mensagem aos meus filhos, às vezes de uma forma mais direta, outras menos direta, que é: quanto mais ficarem chateados com uma cena, mais a malta nos vai martelar nessa cena. Se alguém me chamar um nome que vocês não gostam, assumam essa cena, façam uma t-shirt para esse nome que se deixa de existir. Calma, porque também há o extremo. Sim. Há o extremo de, e no caso do bullying isso pode acontecer, em que alguém que sofre, que é vítima de bullying, Sim. Começar a autoflagelar, sem usar como tu fizeste, de catártica, Sim. mas mais para se proteger dos outros. Os outros vêm me bater, eu bato-me a mim primeiro, eles já não me batem. Certo. E há um solo no Netflix de uma comediante neozelandesa, Anna Gadsby, em que ela explora isso, ou seja, ela passou parte da carreira dela a gozar com ela própria. Eu lembro. Ela é a única lésbica da Nova Zelândia, não sei o que mais. E nesse solo que se chama Nanette, sim, é uma espécie de ato de contrição da parte dela, do tipo a dizer assim: e ela conta a segunda parte da história, que usava de uma parte, não é? Já não quero estar a bater em mim próprio, já chega. Portanto, sim, é uma arma, uma ferramenta, tem o reverso que às vezes em situações extremas, exatamente. Eu acho que eu costumo dizer que o humor de autoflagelação, apesar de engraçado, é a pior forma de humor, na minha opinião, porque é mais fácil, não é? Está ali, vou dizer... Pior eu não diria, pior porquê? Pior no sentido de que dá menos trabalho. Na perspectiva de sou gordo, era para mim que eu sou gordo, sou tão gordo, sou mesmo gordo, sou mesmo gordo, que é diferente de tirar o elefante da sala e falar de alguma coisa. Eu acho que alguns comediantes, de facto, aquilo deixa de ter piada porque eles, exatamente por esse momento de passaram tanto tempo a dizer que são gordos, que são feios, que não têm, que não arranjam gajas, que arranjam muitas gajas, a fazer qualquer que a pila é pequena, que seja aquilo que for, arranjam tanta coisa que aquilo deixa de ter piada porque diz assim, pá, pronto, está a perceber, não é? Ou seja... Sim, e aí tudo o que tu disseste, também é uma coisa que é a base disso, são clichês. Portanto, a partir do momento em que os clichês são interessantes, os estereótipos também são ferramentas, é informação para criarmos humor. Mas aqueles que conseguem destacar-se mais são aqueles que conseguem trabalhar na segunda, na terceira e na quarta camada, portanto, e não ficar no básico. Há muita gente que faz humor simples e direto, os Monólogos do Riso é um exemplo disso, é um humor simples e direto. Portanto, mas quando conseguimos ir mais longe e trabalhar mais para surpreender de forma diferente, descobrir os outros pontos é muito mais e até eficaz. Pode ser os mesmos tópicos. Eu lembro-me de ver sem dúvida. Lembro-me de ver um sketch do Seinfeld, um dos últimos espetáculos de comédia, dos últimos especiais de comédia que ele fez, onde ele falava sobre relacionamentos e sobre maridos e mulheres, que é uma cena que toda a gente já falou 300 vezes antes dele. E eu achei mesmo engraçado, primeiro, eu acho engraçado o Seinfeld o facto de ele não dizer nenhuma caralhada, não é? Que é mesmo estranho, não é? É completamente lindo, o que é, pá, muito estranho. Nos Estados Unidos eles, pá, utilizam, algumas das palavras nem sequer são caralhadas, são formas de expressão normal de falar. É um bocado como estavas a dizer aqui no Porto, parece que a malta usa a mais, porque isto às vezes nem sequer consideramos isto como uma asneira. Estou a falar normalmente, não é? E o facto de ele não dizer nenhuma, portanto, já isso é surpreendente, e ainda assim ter. Claro, dá mais trabalho, sim. E o facto de ele conseguiu pegar nesse tópico de um ângulo
diferente dos outros. Apesar de utilizar os mesmos clichês dos outros, mas não era a mesma piada, não era a mesma cena do claro. E a mulher chateia muito o marido e depois diz-lhe que ele não arruma as meias. Não é, ou seja, apesar de ter os mesmos clichês por baixo, sempre na mesma base, mas coisas mesmo engraçadas, mesmo diferentes. Achei essa é a parte do trabalho, da dureza. A profissão mais parecida com um humorista ou com um comediante é um ferreiro. Sim. Porque as pessoas pensam que os humoristas estão lá e tal e bebem uns copos e não sei o que, depois são inspirados e escrevem piadas muito boas. Um comediante ou um humorista é como um ferreiro. De manhã, mete um ferro em brasa, põe na bigorna, pim, arrefece, volta a meter, pim, e ao fim de 300 ou 400 marteladas ao longo do dia tem uma piada boa, uma espada boa. Certo. Portanto, porque há várias teorias, mas em cada 10 piadas que tu escreves, 9 vão para o lixo. Depois escreves 6, sobram-te 10, levas 10 a palco, provavelmente dessas 10 que levas a palco, 9 vão para o lixo. Portanto, é um trabalho é uma opção de vida do porco. E tem que... E por isso é que não há tantos. Porque dá trabalho. E dá um trabalho mental que é exaustivo e tu tens que gostar para conseguir criar. E a partir do momento em que gostes do processo facilita tudo. O mito, não sei se era mito, se foi verdade, mas quando o Chris Rock apresentou os Oscars, que aquele monólogo inicial que ele tinha estado em todos os clubes da Costa Leste, todos da Costa Leste, a treinar aquele material a refinar, porque ele, não é, como era uma coisa ainda por cima, para todo o universo, ele tinha que estar com públicos diferentes e com malta de Nova Iorque e isso, não sei o quê. Não, eu acho que esse, obviamente nunca vai correr bem para toda a gente, mas acho que esse monólogo foi um dos, foi mesmo uma daquelas cenas que correu muito bem. Eu gosto mais dos do Ricky Gervais. Sim, tem um estilo que trabalha outra parte do cérebro. Acho delicioso, acho o Ricky Gervais, aquela forma dele olhar para as situações. E nem é só a forma dele olhar, tu estás a falar na forma dele olhar a nível de observação e de ligar os pontos que já falámos aqui, mas também é a persona dele e a cara que ele faz e a expressão que ele faz no final. Okay? E continua a não ser a pessoa mais antipática da sala, ou seja, ele continua a manter a simpatia, mesmo dizendo cenas a e quando diz algo, não era bem isto. A cerveja, peço desculpa. É muito engraçado. Paulo, onde é que as pessoas, além de poderem fazer um curso de stand-up contigo, como é que as pessoas podem conhecer mais o teu trabalho? Como é que as pessoas podem ver mais coisas tuas? O que é que estás a fazer que as pessoas possam ir ver, possam ter? Ok. Eu dou continuamente os cursos de stand-up comedy, mas podem ir às redes sociais, Instagram paulo.oliveira.humor, ou no LinkedIn também sou fácil de encontrar, ou então no site da produtora que é Bang Produções, sem tio e sem cedilha, porque senão aquilo não funciona, já tentámos. Acho que é preciso pagar para ter cedilha, mas não vale a pena. Se alguém tiver, até mesmo o Zé Manuel que está lá em casa, quiser saber alguma coisa ou tiver alguma dificuldade, alguma curiosidade, o que seja, sou fácil de encontrar e de contactar. O que é que eu ando a fazer agora? Além dos trabalhos e dos programas que aplico para empresas, estou a produzir solos de comédia, ou seja, há pessoas que querem subir a palco com um espetáculo de 1 hora. Aliás, hoje podemos datar isto. Sim. Podemos datar, certo, podemos, apesar disto não sair na data, mas hoje, quando estamos a gravar, depois vai ser pai daqui a 3 semanas. Não é boa. Portanto, hoje começamos a gravar, portanto, vou estar aqui a acompanhar o Eduardo Turgal, que foi uma das pessoas que é um especialista em relacionamentos, que me abordou e disse, gostava de ir para palco para um espetáculo de 1 hora. Eu trabalhei com ele 6 meses, preparámos o espetáculo, produzimos o espetáculo e agora avançou. Portanto, é outra das áreas que eu também estou a... Ou seja, basicamente tu estás a escrever, és o guionista do Eduardo Turgal. O Eduardo Turgal é o Hermano José e tu és as produções fictícias. Sim, sou co-guionista porque o texto e as ideias também são dele, eu apenas... Claro. Depois trato da parte, que é outra parte que me fascina muito, que é a parte de produção, que é o fazer acontecer, o que é preciso fazer para que seja uma produção audiovisual ou não. E a parte gira é que aquilo que me fascina na parte da produção é a possibilidade de dar merda. Eu adoro isso.
vicia-me o facto de ir fazer alguma coisa sem ter certezas. Uma espécie de salto de paraquedas em que não sabes, tipo que dobrou o paraquedas, dobrou muito bem. Paraquedas não, mas pronto, eu vou utilizar aqui outro chavão que é mais ideia. Não olhes antes de saltar, porque senão estragas a surpresa. E isso move-me, essa necessidade de resolver, isso até é um desafio, uma espécie do modo produtor no meu cérebro, fica ultra focado em resolver aquele problema e é quase meditação. Para mim é quase meditação estar focado a resolver essas coisas. Portanto, acaba por ser esse aqui um bocadinho o meu trabalho. Curso de stand-up comedy, trabalhar para empresas e produção. Espetáculos teus de comédia tens feito, não fazes muito, ou seja, tens algum tour, vais passar aqui? Não. Faço espetáculos nas galas finais dos cursos, Certo. portanto isso dá-me gosto, porque estou a acompanhar os alunos e levo-os a palco. Faço trabalhos para a empresa de comédia, espetáculos personalizados, etc. Portanto, acho que a empresa tem um tópico ou um tema, cria um espetáculo de comédia à volta disso e avanço para lá. Isto porquê? Porque eu nunca quis ser a estrela da companhia. Eu em 2003, 2004 comecei a fazer stand-up comedy e começaram a despontar aqui, começaram-se a abrir alguns caminhos e isto foi uma decisão consciente que eu tive, que foi, ok, eu posso apostar em mim e daqui a X tempo sou, entre aspas, uma estrela da comédia. Mas eu preferi apostar na criação de uma estrutura e de valor. Eu estou a trabalhar, a minha equipa tem 4 ou 5 pessoas, mais outras 10 ou 15 que gravitam à volta, comediantes, etc. Eu preferi apostar numa estrutura, porque se tu és o one-man show, se partes uma perna, acabou-se a coisa. Portanto, eu prefiro criar mais, acabou-se o show. Prefiro criar mais valor para mim e para os outros e ser uma coisa mais partilhada e mais colaborativa. É a tal diferença da stand-up comedy e da comédia de improviso que falámos no início. E a minha abordagem é um bocadinho essa. Estamos juntos, vamos trabalhar juntos e chegamos mais longe se formos juntos. Tendo isto aqui em jeito de wrap-up, tendo a comédia evoluído bastante nestes 20 anos, não é? Desde que começaste a fazer o stand-up comedy, tendo as pessoas mostrado vontade para fazerem curso de stand-up, aprenderem sobre comédia, não é? Todas essas coisas, sendo que alguns dos shows mais vistos da Netflix, por exemplo, são espetáculos de comédia, especiais de comédia de tipos estrangeiros, e alguns brasileiros e portugueses e etc. Ou seja, não só, quando diz estrangeiro está a pensar em americanos, não é? Mas já é mais abrangente. Mas muito abrangente já desse universo. Porquê que na televisão generalista ainda não há com regularidade vários programas deste género? Ou seja, o Levanta-te e Ri agora acontece, vai acontecendo, não é? É tipo uma vez por outra aparece, não há uma regularidade, não é um programa semanal como foi na altura, durante uma altura foi um programa semanal lá. Acontece agora, o Levanta-te e Ri, aos 20 anos, não sei o quê. Não, foram gravados meia dúzia, uma data de programas, há uma data de meses que só estão agora a ser lançados. Exatamente. Nas plataformas digitais e depois passam de vez em quando às tantas da manhã no generalista. Certo. Porquê? Qual é a tua explicação para isso? Eu acho que tem a ver com... na minha opinião, há aqui 2 ou 3 razões. Uma é a falta de aposta e falta de coragem. Depois a outra é uma questão às vezes de dinheiro. É mais fácil comprar um enlatado estrangeiro e metes ali e vais aos festivais internacionais, compras 3 ou 4 séries em enlatados estrangeiros ao preço da chuva. Certo. E é diferente teres um formato estrangeiro que tu compraste e que estás a pagar alguns direitos de transmissão do que estar a investir numa produção maior. Mesmo a nível de stand-up comedy não é muito caro a produção, mas acho que também há falta de coragem e de arriscar da parte de quem decide a nível dos conteúdos. Pois, porque a mim parece-me que eles querem... Deixa-me só dar-te um exemplo. Há 2 anos para cá, a Banco Produções, eu e a minha equipa, produzimos o maior concurso de stand-up comedy nacional, com a revista Sábado e com o grupo Cofinga. Produzimos o ano passado, 2022, quem ganhou é o Dabu, vai ser uma estrela da comédia em Portugal, mesmo. E foi daqueles que logo no início, trabalha que vais lá chegar, foi direto.
Este ano aqui, estamos em 2022 ainda, este ano aqui fizemos outro concurso, né? Sempre com 100, 100 e tal pessoas a concorrer. Ou seja, comediantes que se inscrevem para participar, que têm X tempo para... Exatamente, depois tem uma série de fases e tem mentorias, portanto desenhei coisa como uma espécie de ídolos, o Marco Horácio, o Miguel Santos Estacas e outros, que acompanham, que escolhem e que acompanham até à final. E a parte interessante é que no final do programa do concurso deste ano, nós entregámos ao grupo Cofina, que tem a CMTV, como televisão, foi fixe, passamos com ele na CMTV. Boa. Passa lá muita comédia. Não é dessa que eu estou a falar, que não é a sério. Portanto, conseguimos passou um resumo da gala final. Certo. Passou às 2 da manhã e teve 40 mil pessoas a assistir durante a emissão toda. Certo. Às 2 da manhã teve um share, ou seja, uma média de espectadores que teve um bocadinho acima da média da maior parte dos programas de CMTV. Ou seja, isto quer dizer que há público. Certo. Porque se às 2 da manhã teve aquele alcance, eu imagino que se passasse em prime time, às 9, ou coisa assim, às 9h30. Portanto, isto é um exemplo de como há público e há quem queira ver. Agora falta eventualmente, agora eu ia utilizar aqui uma imagem um bocado animalística, não falta coragem, vamos para a coragem que é mais fixe. Falta coragem de apostar, de arriscar e de dizer... É que em 2003, eu diria, foi uma coragem ter feito com o Vantatirri. Acho. 2003 eu acho que foi um bocado corajoso no sentido de, vamos arriscar aqui num formato diferente. Não, calma, não é bem assim a história. Ninguém arriscou. O Vantatirri era um formato espanhol de contadores de anedotas que veio para cá. Eles compraram um formato espanhol. Os primeiros episódios, os primeiros programas do Vantatirri eram atores que eram contratados para interpretar textos cómicos lá. E depois aí a coisa contrabalançou. Tínhamos as produções fictícias a começar a bombar, o Bruno Nogueira e outros estados a sair de lá, o Marco Horácio também com a Sucurso Fictício também, etc. E depois eles trouxeram este formato para cá e de repente aquilo explodiu. Portanto, o Vantatirri tem origem nesse formato espanhol que foi comprado. Mas eu nessa altura até consigo um bocado perceber essa ideia este formato, ok, existe em Espanha, mas aqui não existe, aqui a comédia em Portugal ninguém faz, não é? Há uns tipos a contar umas anedotas, havia umas cassetes de Fernando Rocha Piratas, não é? A passar aí pelas rádios de toda a gente, não é? Porque a malta ria-se muito, não é? Porque é aquela cena. Hoje em dia, eu acho que não arrisco. Ou seja, eu não vejo a parte do arriscar, não vejo a parte de coragem do que é. Há imensas provas que nos dizem há público, há gente, há talento nacional para fazer isto. Não é? Há comediantes, há clubes de comédia, há um circuito de bares aqui, ali, já há um universo. Sou amigo do Paulo Baldaia, do Pedro Neves, não sei o quê, e portanto eles estão hoje aqui, Santo Tirso, na Fiel, Paredes, Algarve, não é? Ou seja, há aqui um circuito, há aqui pessoas, fazem um desses programas, metem às 2 da manhã, tenho este share. Não sei onde é que está a coragem. Mas eu acho que vai ser tudo uma questão de tempo. Certo. Porque mais tarde ou mais cedo, quem está lá e quem decide a nível de programação de conteúdos vai perceber que provavelmente é uma aposta que está semi-ganha logo à partida. Olha, Paulo, gostei muito desta nossa conversa. Obrigado, eu. E ao Zé Manel, que teve a assistir até ao fim, é um herói. Vamos ter todos os Zés Manéis a comentar no YouTube depois desta cena assim. Exatamente. O programa mais comentado, o ar conversa mais comentado de sempre, só por pessoas chamadas Zé Manel. Vamos ver. Olha, muito obrigado pela tua disponibilidade e muito obrigado por esta tua vontade de levares o humor às pessoas desta forma, de ensiná-los eles próprios a fazer humor, não é? Não é só dar-lhes o peixe, é ensiná-los a pescar. Exatamente, ensiná-los a pescar. Portanto, acho que é muito fixe. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite.